Olá, você que está no site Notícias Agrícolas, seja bem-vindo a mais um episódio do Café em Prosa Podcast. Esse que é o podcast que fala aí sobre cafés especiais, sobre as instituições envolvidas, né, com a produção de cafés, os baristas, os profissionais, enfim. Toda semana a gente traz uma pessoa para falar exclusivamente sobre esse setor. E hoje, né, quem vai estar aqui conosco é a Cristiane Leles Rezende de Vita, ela que é engenheira agrônoma pela Universidade Federal de Goiás, mestre pelo Programa de Pós-Graduação Interunidade em Nutrição Humana Aplicada, PRONUT da USP, e doutora em Administração pela FEA USP. Ela é pesquisadora sênior do Pensa e também da Universidade do Café Brasil. E também está como professora da Universitat del Café, né, também conhecida aí como ILI Coffee. E aí, enfim, sobre a ILI Coffee, Universidade do Café, que a gente vai conversar um pouco. Então, pegue aí a sua xícara preferida, o seu café quentinho e vem conosco nessa jornada. E está comigo aqui também a Virgínia, ela que é a nossa jornalista especialista em café. Seja bem-vinda, Virgínia, aqui ao Café em Prosa Podcast. Olá, Erickson. Vamos lá para mais um episódio. Boa tarde, Cristiane. Obrigada aí pela participação aqui com a gente no NA. E seja bem-vinda também, Cristiane. Boa tarde. Agradeço bastante o convite para participar e poder falar um pouquinho desse projeto bonito que é a Universidade do Café. Muito bem, né? A ILI, né? Ela é uma empresa de café, né? Ela tem aí seus cafés e também tem a Universidade do Café. Conta um pouquinho pra gente, né, a relação, né, por que existe essa universidade, o que é a ILI, quanto tempo existe, né, a ILI e a Universidade aí do Café. O Dr. Ernesto Illy, ele era realmente um visionário. Em 1999, ele criou na Itália, em Trieste, na sede da ILI Café, o projeto Universitat del Café. O objetivo dele era promover e apoiar a cultura do café de qualidade por meio de cursos. Então, o que ele criou foi um centro de excelência em café, né? Só que na Itália, o foco do projeto era principalmente, na ocasião, baristas e consumidores. Mas ele tinha também uma preocupação com a difusão do conhecimento do lado do suprimento, ou seja, entre os cafeicultores. Por isso, também em 99, ele procurou o Pensa, que é o Centro de Conhecimentos em Agronegócios, aqui em São Paulo, para criar um projeto voltado para os cafeicultores brasileiros. E em 2000, a gente criou, então, na ocasião era a Universidade ILI do Café. Depois a gente incorporou ao projeto da Itália e ficou Universitat del Café Brasil. Então tem o projeto central na Itália e aqui no Brasil é uma das subsidiárias. O primeiro seminário da Universidade do Café Brasil, né, como a gente chama aqui, ou Universitat del Café Brasil, foi em 6 de abril de 2000, na FEA USP, a Faculdade de Administração da Universidade de São Paulo, aqui em São Paulo. Em 20 anos de atividades, nós fizemos 117 seminários em 41 municípios, em vários estados, mas principalmente Minas e São Paulo. Nós tivemos a presença de mais de 9.500 participantes nos seminários e cursos presenciais. Nós fizemos também 5 edições do curso de pós-graduação em gestão do agronegócio café, com 203 formandos. E também tivemos cursos à distância, seminários e cursos curtos, com 953 pessoas. De um tempo para cá, nos últimos anos principalmente, a Universidade do Café Brasil se consolidou como geradora de conhecimentos. Então nós fizemos 14 pesquisas e para difundir o conhecimento, vocês estão vendo a imagem? Eu não sei se é só voz ou se a imagem vai ficar aberta. É só a voz, mas tudo bem, a gente coloca depois na edição. Depois eu passo para vocês, então, os links, né? Mas vocês estão me vendo ou não? Sim, estamos te vendo. Nós fizemos 10 edições dessas publicações, são os cadernos da Universidade do Café. Nela, a gente publica todas as pesquisas que a gente realiza, né? Então, tem 10 edições e tem um livro também, Pesquisas do Café, da Universidade do Café Brasil. Estão todos à disposição para download gratuitamente no nosso site, que é universidadedocafé.com.
Então, esse é a principal atividade da Universidade do Café Brasil no momento. É um pouco diferente do perfil da Universidade do Café de Trieste e das outras subsidiárias do mundo, que tem um foco maior em cursos, principalmente para baristas e consumidores. Legal. E Cristiane, nesses 20 anos, fazendo as pesquisas, buscando novidade, o que mudou de quando vocês começaram para agora? A gente sabe que a tecnologia ela avança muito rápido. Para o café, essa tecnologia ela também vai contra o tempo? Tem alguma coisa assim que te chamou a atenção? Como é que tem sido nesses 20 anos? Mudou bastante. Eu tive a sorte de acompanhar desde o começo, né? Então eu participei dos primeiros seminários lá. Eu tinha acabado de chegar no PENS e acompanhei desde o primeiro. Mudou muito, porque antigamente o principal foco dos seminários era chamar a atenção para a qualidade do café. Então, explicar para o produtor que ele tinha que separar o café não podia ficar no terreiro amarrado em saco, porque senão ele ia estragar. E o café, ele sai da árvore, na maior parte das vezes, perfeito, né? Aquela cereja, aquele café. Só que, depois da colheita, esse processo pode ir se estragando. Então, no processo de pós-colheita, se você deixa o café amontoado no terreiro, como vocês acompanham o café, né? Isso já deve ser costume para vocês ouvir isso, né? O Dr. Aldir sempre chamou muita atenção, que o cafeicultor tem que tomar muito cuidado no processo de pós-colheita para não colocar a perder tudo que ele fez na produção. Então, os primeiros seminários, a gente chamava a atenção muito desses aspectos. Então, da qualidade, ou não recolher o café do chão, ou separar o café que ele recolheu para não estragar tudo, fazer lotes diferentes. Então, a gente chamava muito atenção na questão da qualidade. Hoje em dia, isso já não é mais novidade, né? O cafeicultor já aprendeu muito. A gente tem o café brasileiro com excelentes lotes de produção, né? Competindo muito, então tirou muito. Antigamente era muita visão do commodity, só quantidade, baixa qualidade. Hoje em dia a gente tem excelentes lotes de café com altíssima qualidade, então o perfil do produtor mudou muito, né? Agora ele já está realmente competindo com os melhores. E a questão de custo também, outro ponto que a gente sempre chamava muito, era a questão do custo de produção. Logo nos primeiros seminários a gente falava muito também que tinha que calcular custo de produção, e hoje isso não é mais novidade para o produtor, né? Então eles já sabem administrar, então a questão já é a gestão ambiental, social, economia de custos, etc. Eu estou muito empolgado com essa nossa conversa de hoje, né? Porque, primeiro, que eu tenho um pezinho na Itália, da minha avó, e segundo, que a gente sabe que a gente deve muito aos italianos, né? Por nosso café do dia a dia. A Itália, por ter sido império, né? Por ter tido relações econômicas lá no passado, ali no Oriente Médio, África e tal. Isso facilitou o comércio, né, entre a Itália e essas regiões que eles tinham, né, o Império, e isso facilitou a entrada dos cafés na Europa através da Itália, tanto que todos os nomes principais aí de tipo de café é nome meio italiano, inclusive o espresso italiano famoso aí. Levando em consideração essa história da relação do café com a Itália, inclusive aí a Illy é uma empresa centenária, o que a Itália, né, tem a ensinar para o Brasil e vice-versa também, né? O que agora o Brasil pode ensinar para o resto do mundo? Essa história é super interessante, porque o Dr. Ernesto Willi, né, italiano, quando veio para o Brasil, isso lá nos anos 70, né, na ocasião, a empresa ele estava com dificuldade de achar matéria-prima de qualidade para fazer o café, né? Aí ele sempre teve esse mote de fazer o melhor café. Então, para fazer o melhor café, é claro que a matéria-prima é essencial. E o Dr. Ernesto Willi viajava nas regiões produtoras em busca desse café, né, que ele queria. E logo que ele chegou aqui no Brasil, ele se deparava com excelentes cafés, mas também ele via que os produtores misturavam o café excelente com o café bica corrida, né? Então, na época, como eu falei, tinha muito essa cultura da quantidade, né, do volume.
E os produtores não separavam esse café, não tinham o cuidado de separar esse café de boa qualidade. E aí ele começou a trabalhar isso no Brasil. Então, em todos os estudos que a gente mostra, né, inclusive tem um estudo de caso que está publicado também, mas no volume do ano passado, de 2019, que a gente fez um estudo de caso sobre a ilha no Brasil. Então a gente conta um pouco dessa história, que quando ele chegou aqui, ele se deparou com essa situação. Então os produtores misturavam esse café excelente com aquele ruim e vendiam o volume, separavam. Então ele começou uma cultura de desenvolver e explicar para os produtores a necessidade de separar e cuidar desse café que realmente era de melhor qualidade. Foi quando ele começou o concurso de café, que vocês já devem acompanhar, né? Ele já tem muitos anos. Nesse concurso, ele foi o primeiro a fazer isso aqui no Brasil, né? Ele estimulava que o produtor mandasse a amostra do café e aí depois as melhores amostras concorrem a esse prêmio de melhor qualidade. E não só concorrem, mas também como recebem um prêmio de preço por esse valor, né? E foi quando começou essa cultura de estimular a qualidade. Então a gente tem muito a aprender com eles, porque eles chamaram a atenção para esse ponto, né? O Brasil tinha café, mas não separava. E aí que começou toda essa história da ilha no Brasil. É que começou o relacionamento. E o Dr. Ernesto Miller era uma pessoa simpaticíssima, ele viajava mesmo nas fazendas. Então ele falava português fluente e viajava nas fazendas, ficava, conhecia. Então de uma simplicidade incrível. Ele sempre teve muito esse perfil. Os produtores adoravam ele, né? Então um italiano, presidente da Ilha Café, ia nas fazendas, lanchava, tomava café com os produtores, então, e queria ver realmente o café e ensinar. Foi isso que foi a maior lição que ele trouxe para a gente, né? Mostrar a importância de separar esse café. Cristiane, e hoje, um tempo depois, a gente sabe que o mercado de café especial, o mercado do café de qualidade, ele é um mercado que está em crescimento, é um dos mercados que mais crescem. O Brasil, sendo o maior produtor de café do mundo, você acha que o produtor, agora ele já aprendeu a separar esse café, fazer essa colheita mais seletiva, o nosso produtor, ele tem cada vez mais interesse em ampliar essa produção de cafés especiais e de qualidade? Sim, a gente vê o produtor se especializando realmente, indo atrás desse café de qualidade, porque com isso ele recebe prêmio de preço, né? Se ele mistura o café bom com o ruim, ele vende por aquela média de preço como café commodity, e à medida que ele recebe esse prêmio e a satisfação de fazer um excelente café para o consumidor. Então a gente vê essa preocupação. E agora, com o passar do tempo, a preocupação não é nem só a qualidade, também sempre a qualidade, mas também a preocupação social e ambiental. Então, não só fazer um excelente café, mas também manter o meio ambiente preservado, não poluir as nascentes, né? Manter a APP, que é a região de área de proteção permanente das fazendas. Então, tem essa preocupação com os funcionários da fazenda, trabalham lá, com o ambiente. Então agora não é mais só uma preocupação de qualidade, mas também socioambiental, e é uma preocupação que a ilha sempre passa para ele. Antigamente a gente batia muito nessa questão da qualidade, agora essa qualidade já tem um passo a mais, né? Já tem um passo adiante, que é a questão social e ambiental. A minha pergunta, né, com relação, né, a como que os brasileiros conseguem adentrar aí na Universidade do Café. Eu pergunto isso porque eu tenho um amigo, né, o Victor Monsef, ele é meu colega de Nuffield, e ele chegou a fazer um curso, né, ele fez parte aí da Universidade do Café, só que ele foi para a Itália também, né, ele foi fazer um curso lá. Quais que são as possibilidades que a universidade dá, né, para os brasileiros entrarem? Quais são as modalidades possíveis, né, de entrar mesmo na universidade, né? Quais que são as possibilidades que você tem dentro da universidade? Hoje no Brasil, a Universidade do Café Brasil tem o foco na produção das pesquisas.
Mas na Itália, você tem diversos cursos, então, voltados para o meio do café, e tem principalmente o Master, que é o mestrado em Economia, que já existe desde 2000, então deixa eu só falar o nome direitinho para vocês, é o mestrado internacional em Economia e Ciência do Café, o International Masters in Coffee Economics and Science, em Ernesto Willi. Então, esse mestrado internacional, ele acontece em Trieste, na sede da ILI, né, na Universidade do Café. Ele é realizado em parceria com diferentes instituições europeias. Então, tem, além da Fundação Ernesto Willi e a Universidade del Café da ILI, tem a Universidade de Trieste, a Universidade de Udine, o International Superior School of Advanced Studies of Trieste, Association of Molecular Biomedicine and District of Coffee de Trieste. Então, são diferentes universidades e instituições que se juntaram para fazer um mestrado que vá da planta à xícara. Então, nesse mestrado, você vê toda a cadeia, desde o início, desde a produção. Então, tem professores que vão, inclusive, daqui do Brasil para dar aula lá, então, sobre produção de café. Mas você vê não só a parte da produção, mas também a parte química, a parte do processamento do café e até a xícara. Então, você vê toda a cadeia realmente. Esse curso, esse ano aconteceu a 10ª turma, ano que vem vai ser a 11ª turma. Ele é um mestrado bem intensivo, de janeiro a julho. Ele acontece, então, com aulas intensivas lá em Trieste, na Itália. E depois do período de aulas, os alunos voltam para seus países para fazer a tese, que é apresentada depois remotamente. Claro que isso com supervisão e acompanhamento dos professores. Esse curso ele tem um custo de 15 mil euros, só que aí ele disponibiliza bolsas para todos os países produtores. Então, são cerca de 10 bolsas que eles disponibilizam todo ano. Então, tem uma seleção. A seleção vai de abril a junho, onde os candidatos mandam uma carta motivacional, então falando da motivação, porque ele quer fazer o curso, e também o seu currículo. Então, tudo em inglês, para que esse aluno seja selecionado. Ele tem uma seleção. Aqui no Brasil, a gente faz a pré-seleção dos candidatos brasileiros, e lá na Itália eles fazem dos outros. Então, normalmente é uma bolsa por país produtor. São cerca de 10 bolsas que eles dão. Uma para o Brasil, está sempre garantida. Então, o processo desse ano já foi para começar em janeiro do ano que vem. A gente tem acompanhado, inclusive o episódio da semana passada foi com uma jovem de Minas Gerais de 22 anos, que ela o pai dela tem a produção de café e foi ela quem decidiu fazer esse café diferenciado. Esse perfil desse aluno que busca pela universidade, você acha que o café diferenciado, o café especial do Brasil, ele está na mão desses jovens que vêm de famílias tradicionais, mas que estão buscando fazer diferente do que os pais e os avós costumavam fazer? Sim, a gente vê muito esse perfil, mas não só, viu, Virgínia? Porque às vezes a gente pensa, não, agora tá na mão dessa garotada, né? Eles que vão fazer qualidade. Mas muitos produtores que já trabalham, produtores experientes, também procuram essa questão da qualidade do café, porque você valoriza o café, né? Então, ao diferenciar, ao fazer um café especial, você está valorizando. E a gente vê muito que o produtor tem esse relacionamento que é quase paternal com o café, né? Então, ele quer fazer um produto bom, ele quer oferecer um café de excelente qualidade para o consumidor. E trazendo essa mesma, o último podcast que a gente fez, a Bruna, ela indicou um canal no YouTube, né, que é o canal Unique. E esse canal Unique, eles falam, né, um pouco sobre como se obter a qualidade no café. E ele falou uma coisa interessante, que principalmente a doçura do café já vem da planta, né? E que a qualidade, então, vem da planta, mas que quando você toma o café, que você identifica os gostos diferentes, tal, né? As notas do café viriam
do terroir, principalmente, né, do processo posterior à colheita. E, pelo que eu estou entendendo, é realmente um trabalho de formiguinha em saber identificar o verdadeiro, onde que está a qualidade do café, né? E eu acho que nessa questão as pesquisas são fundamentais, né? Como que está o avanço das pesquisas realmente para achar aí as qualidades e sabores relacionados aos cafés? Tá, deixa eu só voltar um ponto. O terroir, ele está ligado à parte da produção, né? No pós-colheita, tudo que a gente faz é para não prejudicar a qualidade do café que foi produzido na planta. Então, quando a gente vê aquela cerejinha lá produzida, ela já está com tudo. Tudo no pós-colheita, a gente faz o máximo possível para preservar essa qualidade até o consumidor. Então, o próprio terroir está ligado à produção mesmo, né? E sim, essas características estão muito relacionadas, por exemplo, à altitude. A altitude influencia muito os aromas do café, então por isso que você vê muitas vezes as regiões com altitudes maiores ganhando prêmios e mais prêmios de cafés especiais, né? Então isso está muito relacionado à produção, ao local onde esse café é produzido e também as características da fertilidade do solo, etc. Tudo influencia na qualidade do café que está ali na cerejinha. E a partir dessa produção, tudo que a gente faz é tentar manter essa qualidade até chegar no consumidor. Então, por exemplo, o uso de cápsulas, né? O que a Illy faz nas cápsulas é tentar manter essa qualidade, porque depois que você torra, por exemplo, o café ele vai desmerecendo. Então, a cápsula e essas tecnologias, o que elas fazem é tentar manter essa qualidade para a hora que o consumidor for consumir esse produto, seja no bar, seja na sua residência, a qualidade esteja preservada. Então, isso é que a tecnologia faz, né? Tentar manter essa qualidade produzida pela planta. Então, a hora que o café sai da planta, ele está ali com todas as características daquela região, terroir, tudo que foi produzido está ali naquela cerejinha. E aí o que a gente faz, a torra sim influencia, né? Então você, dependendo da torra, uma torra com temperaturas maiores vai deixar mais amargo. Inclusive a gente sempre fala da questão do extra forte, né? Que muito, principalmente aqui no Brasil, tem uma cultura do café extra torrado, né? O pessoal tem aquele café bem preto. Só que isso, na verdade, é uma questão tecnológica para você nivelar a qualidade ruim do café. Quando você torra muito, você está fazendo aquele café virar um carvão. E aí ele vai ficar com aquele gostinho amargo do cafão, aquela cor preta, é porque ele é um carvão, entendeu? Muito torrado. Então você tem que fugir do café extra torrado. Em geral, quando ele é extra torrado, é porque ele tinha defeitos ali que você quer maquiar com a torragem. Então você faz uma torragem muito alta, porque daí você nivela o café, ele fica padronizado, mas fica com aquele gosto de torrado, que não é aquele doce, aquele aroma que o café tem normalmente. Cristiane, qual que é o perfil do café especial brasileiro hoje? O que o produtor ele faz? Como que tem sido esse café que está sendo colocado no mercado? É tão interessante, Virgínia, sabe? Porque é super variado essa questão do sabor. Então, se você vai na Mogiana, tem algumas notas muito diferentes da questão das matas de Minas, por exemplo. Então, dependendo da região, ele tem notas e sabores muito diferentes. E essa é a graça do café, né? A gente faz muito paralelo com o vinho, porque realmente se você toma o café que não está extra torrado, está torragem normal e sem açúcar, você consegue perceber essas diferenças que são muito grandes. Mesmo o Brasil é um país enorme, né? Então, as regiões são várias regiões, você tem a Mogiana, você tem o Cerrado de Minas, tem o Sul de Minas, tem as matas de Minas, cada uma tem um sabor e uma nota diferente. E essa é a graça do café, o bom é tomar e ver as diferenças, e tem realmente, não dá para falar um perfil, porque são muitos, são diversos sabores, só tomando para a gente conhecer. E aí eu vou querer complementar essa pergunta da Virgínia com o seguinte: a gente vê um certo protagonismo do café arábica, né? Quando a gente fala café gourmet ou café especial, normalmente
você já puxa na memória, é café arábica e tudo mais. Só que a gente tem percebido ao longo dos episódios aqui que os outros tipos de café conseguem ser tão bons quanto, né? Gostaria de saber, né, como é que as pesquisas estão avançando com relação às variedades de café para chegar aí ao café especial. Vamos lá, o pessoal do Robusta aqui vai ficar bravo comigo, mas a questão é a seguinte, é que são duas espécies principais de café, tem o arábica e o robusta. O café arábica, ele possui muito mais aroma e sabor que o robusta. O robusta, ele, como o próprio nome diz, é uma planta mais robusta, então o custo de produção dele é bem mais baixo do que o arábica. Então, por exemplo, um café solúvel que você vai adicionar aroma, você precisa de volume, você usa mais o café robusto, entendeu? Ele tem bem menos sabor e aroma que o café arábica. Isso falando tradicionalmente, né, no início. Então, por isso que, por exemplo, a Ilha usa 100% de café arábica. O arábica, ele tem muito mais compostos, sabores para você trabalhar, para você fazer essa composição de um café perfeito na xícara. Mas nos últimos anos o pessoal também tem trabalhado bastante a questão da qualidade no robusta. Eu sinceramente não trabalho com robusta, eu não posso te falar eu sei que o pessoal, como eu falei, vai ficar bravo comigo se eu falar mal do robusta, mas é que essa é a tradição, né? A gente sempre trabalhou com arábica porque o arábica ele permite uma maior quantidade de sabores e aromas que o robusta. O pessoal do robusta tem trabalhado bastante. Já ouvi falar de cafés bons também, a partir de café robusta, mas realmente não é minha área, eu não posso entrar muito nessa seara. O que a gente realmente trabalha são variedades de arábica, de café arábica. Como eu falei, são espécies diferentes, né? Então é uma planta diferente. Produz café, mas é um produto diferente. O robusta ele está mais relacionado a volume. Então você consegue, por exemplo, baratear o custo do seu café se você usa o café robusta, porque o valor dele é mais baixo que o do arábica. Legal, Cristiane. E falando um pouquinho agora dessa safra que está entrando, né? O mercado aguarda muito por essa safra brasileira, primeiro porque é uma grande safra, uma safra volumosa, mas a gente fala muito em qualidade. É uma safra que ela tende a ser diferenciada por conta da qualidade. O que a gente pode esperar do Brasil? Você já analisou? Realmente vem uma safra muito positiva? O Brasil deve se destacar aí em frente aos seus concorrentes? O que você acha? Então, a colheita está terminando agora, acabou de terminar em várias regiões, a gente ainda não conseguiu avaliar esse café, né? Então, agora é que estão começando a chegar as amostras de café aqui na sede do Café da Ilha, né? A gente está esperando sim uma safra excelente, mas ainda não começou, porque a colheita realmente terminou agora. Então o pessoal fez em maio, junho, concluiu em julho, então agora eles estão preparando os lotes e começando a mandar. Então agora é que a gente vai realmente ver a qualidade. Essa safra foi complicada, teve um custo mais caro por conta do Covid, né, e toda essa pandemia, então teve um custo maior nessa colheita, maiores cuidados, mas a maior parte das regiões realmente já concluiu e agora estamos esperando ansiosamente por esse café, para ver como vai ser. Mas é claro que a gente tem uma perspectiva boa, sim, perspectiva excelente. O que ainda o café do Brasil nos deixa à frente dos nossos concorrentes? O que a gente tem de diferente, na sua opinião? Além de, claro, a quantidade que a gente produz. Então, o Brasil ele tem uma condição excelente, porque além do volume que você falou, né, então o Brasil é o principal país em volume de café, mas ele também tem condição de fazer qualidade com sustentabilidade do café, que é uma condição excelente. Então, com esse volume todo que a gente tem potencial para ser um país excelente também em qualidade, e qualidade sustentável, com cuidado no meio ambiente, com cuidado nas relações trabalhistas, nas relações sociais. Então,
É claro que não são 100% dos produtores, né? Vira volta, a gente ouve ouve no noticiário notícia de relações trabalhistas complicadas, mas felizmente isso é minoria. Então a maior parte dos produtores estão comprometidos com a produção de um café de qualidade excelente, respeitando as normas sociais e ambientais. O Brasil tem uma excelente qualidade para isso, tem um excelente potencial para isso. Outra coisa que eu tenho visto bastante, acho que talvez a quarentena tenha potencializado isso, são as qualidades que o café proporciona para a saúde, né? Quais são realmente os benefícios, né? É bom a gente trazer aqui a experiência de alguém que está aí na academia para colocar realmente os pingos nos is com relação a isso. Quais são os benefícios que o café traz para a saúde? Você sabe que tem uma avenida de pesquisas relacionadas a café e saúde. Então, não muito tempo atrás, o pessoal tinha um preconceito com café, que pode fazer mal, etc. E há muito tempo a gente tem mostrado que o café traz muitos benefícios. Então, tem pesquisas relacionadas à depressão, a melhoria, né, de quadros de depressão, inclusive, diabetes. São diversas pesquisas, então tem uma avenida se desenvolvendo de pesquisas que mostram como o café de qualidade é benéfico para a saúde do consumidor. Com moderação, claro, né? Então, o Dr. Ernesto mesmo dizia que o café, ele é claro que tem muita qualidade, ele melhora a saúde, tem vários aspectos que melhoram a saúde, mas como tudo na vida também tem que ser consumido com moderação. Se a pessoa toma 10 cafés no dia, então é claro que vai ser muita cafeína, né? Como tudo na vida, precisa de moderação. Ô, Cristiane, eu queria te perguntar, fazer um parênteses especial, que a gente está chegando agora, como você disse, no fim da colheita. Quais são as dicas que a gente pode deixar para o produtor? Você trouxe aí ao longo da entrevista que é preciso ter alguns cuidados no pós-colheita, para não prejudicar a produção. E a gente sabe que o produtor mal termina de colher uma safra já pensando na outra. O que ele tem que fazer? O que você pode deixar de dica aí pra gente nesse período tão importante da fase do produtor na lavoura? A principal dica é a seguinte: depois que você colhe o café, vamos tomar todo o cuidado para não prejudicar essa qualidade que foi produzida pela planta com tanto carinho. Então, cuidar realmente para esse café não fermentar no terreiro, quando você coloca para secar, não pode ter um volume grande, porque senão esse café vai fermentar. Então tem que mexer o café no terreiro. Depois esse café tem que secar em temperaturas adequadas. Você não pode misturar muitos lotes de café no secador, porque isso também vai prejudicar. Tem que fazer um cálculo antes de quanto você vai colocar no secador para que esse café não estrague no secador também. A temperatura tem que ser adequada. Se você coloca uma temperatura muito alta, você vai queimar esse café, também vai estragar. Então, os cuidados realmente são para preservar essa qualidade. Você chegou em algum momento a comparar o café com o vinho, né? E a gente sabe que o vinho, ele tem diversas safras, ele dura bastante nas gôndolas dos mercados. Os especialistas em vinho até, de repente, preferem uma determinada safra ou outra. E a pergunta que eu tenho com relação a cafés especiais é exatamente essa: quanto tempo a safra dura na gôndola do mercado? É possível, né, um apreciador de cafés fazer essas comparações de tal safra é melhor, tal safra não é melhor? Ou não, é realmente um consumo não tão longo assim, né, que dura não tanto tempo, talvez não se dê para fazer esse tipo de comparativo? Quanto tempo dura uma safra de café depois que ele vai para o mercado? Isso depende muito da tecnologia que você usou na hora da industrialização. Porque é o seguinte, o grão, se ele está inteiro, ele dura muito mais do que o café moído, por exemplo. Então depende muito da tecnologia. Se você manteve com gás inerte, se você manteve com gás, se você pôs a vácuo. Então depende muito do processo de tecnologia. Mas sim, cada safra apresenta sabores diferentes. Então cada safra, cada região,
apresenta um sabor e uma qualidade diferente, mas é muito difícil você provar café de anos anteriores, porque realmente ele é um organismo vivo. Depois que você faz a moagem, ele vai se estragando. Então, para você provar cafés de safras passadas, realmente é mais complicado, porque é mais difícil manter essa qualidade do café. A não ser que ele esteja em grãos e em embalagem fechadas com gás para manutenção, para evitar que ele perca a qualidade, que ele desmereça. Muito bem, pessoal, conversamos aqui com a Cristiane Leles Rezende de Vita. Muito obrigado, Cristiane, por estar aqui conosco neste episódio do Café em Prosa. Eu que agradeço pela excelente oportunidade e estou à disposição sempre que vocês quiserem conversar. Muito bom falar de café, sempre. E aí, como última contribuição, a gente sempre deixa em aberto alguma dica que você queira dar, principalmente dica de cultura, livro. Você deu já alguma dica aí, né, das publicações da Illy Coffee, mas se você quiser reforçar nessa dica que você já deu, fazer alguma outra? Isso, no nosso site universidadedocafé.com tem as publicações todas disponíveis para download das pessoas que quiserem conhecer um pouco mais sobre o café, sobre o nosso trabalho. Lá tem diversas pesquisas que tem artigos tanto relacionados à produção, como mesmo consumidores, perfil de consumo. Então, tem uma diferente gama de artigos que as pessoas podem se interessar e podem obter mais informações sobre o café. E a outra dica é tomem café. Então, como no vinho, a gente não diz qual café que você tem que gostar e qual café que você tem que tomar. A dica é tome e descubra qual o café que você mais gosta, qual região você mais gosta, qual país você mais gosta. Então, hoje o mercado propicia isso para os consumidores, né, que possam experimentar. E a ideia é essa, experimentar. Mas de preferência sem açúcar ou com pouco açúcar, para que você possa sentir as diferenças dos sabores. Erickson, eu vou reforçar aqui de novo para os nossos ouvintes seguirem o Instagram lá do Café em Prosa, que a gente está abastecendo, além de trazer as informações de café especial, a gente traz informação de clima, mercado, preço, como tudo está andando, andamento da safra. Então, para seguir é Café em Prosa _NA. Eu espero todo mundo por lá. Muito bem, pessoal, fica aqui o Café em Prosa Podcast. Esse é o podcast sobre cafés especiais, reforçando também que estamos em todas as redes sociais, então compartilhe essas informações com seus amigos, seus colegas, para que todos sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Lembrando também que estamos no YouTube, do Notícias Agrícolas Oficial, então você que está no YouTube, né, entra lá no canal, ativa seu sininho, deixa o seu like, se inscreva. Você se inscrevendo e ativando o seu sininho, né, dentro do canal, você vai receber informações sempre que um vídeo novo entrar no canal. Fica então esse convite, né, para nos seguir aí no Instagram, em todas as redes sociais, para realmente não perder nenhuma novidade. Muito bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu sou Erickson Cunha, até semana que vem para mais um Café em Prosa Podcast. Um abraço.